o Senhor vai operar naquilo que a nossa fé puder alcançar. Então, quero abençoar você. Nós estamos com a Mari aqui. Ô, Mari, Mari é lá de São Paulo e hoje quero orar por São Paulo. Trouxe uma canequinha pequenininha aqui. Fiz meu chá de hortelã, que eu fui na minha horta. Tirei as galinhas, fui lá, peguei minha hortelã. Fiz meu chazinho. E por que eu estou contando isso? Porque Deus é bom nas mínimas coisas. A gente pode ver a glória e a manifestação de Deus nas mínimas coisas. E às vezes a gente vê em coisas grandes também, né? Como São Paulo é grande, e Deus opera tanto em São Paulo, e a gente vê ministérios tão incríveis, né? Em São Paulo, ministros tão incríveis, uma unção vindo de tanta gente lá, e ao mesmo tempo tanto ataque, né? Contra essa cidade. Mas eu creio e eu declaro sobre São Paulo e sobre o estado de São Paulo um avanço que aconteceu durante essa pandemia de tanto caos, tanta empresa fechando, se reverterá em bênçãos. A crise traz as oportunidades e nós veremos uma mudança na justiça de Deus nos negócios, nas finanças, que São Paulo como capital financeira, como capital de negócios, como capital de educação, que volte a ser e seja mais do que era uma bênção para o seu povo. Nós clamamos, Senhor, por governantes para a nossa terra, para o nosso São Paulo, governantes justos, governantes que tenham temor ao Senhor e que sejam justos com o teu povo, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Bom dia a todos. A gente já começou aqui. Sejam uma semana incrível, viu? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse avanço, e não só o avanço natural, mas o avanço espiritual e muito o avanço emocional. Se Deus quiser, nós vamos ter grandes conquistas essa semana. E eu quero te perguntar se você tem amado muito ao Senhor. E o que eu quero mais destacar é a quantidade mesmo. Você tem amado muito ao Senhor? A gente naturalmente, pensando como força da natureza mesmo, como as coisas se encaixam, o amor a Ele tem que ser progressivo e tem que aumentar sempre. Se o meu amor ao Senhor não está aumentando, alguma coisa desencaixou. E eu preciso retomar essas posições ou esses elementos ou essas práticas que me ajudam a retomar, a aumentar o meu amor pelo Senhor. O amor pelo Senhor aumenta porque o Espírito Santo nos enche todos os dias de mais amor, mais experiência, mais proteção, mais relacionamento, e isso aumenta o nosso amor. Quem vive com uma pessoa há muito tempo sabe disso, que você pode ter confusões, brigas, divergências, mas o seu amor à pessoa aumenta, você começa a olhar a pessoa de forma diferente. Com Deus é muito mais que isso, não é só a maneira que eu olho, mas o quanto eu sou alimentado e nutrido por esse amor. É, se eu não tenho amado muito, eu preciso de arrependimento. É a primeira encaixe que eu preciso fazer, shift na minha vida, é o arrependimento. E arrependimento não é acusação, não é ficar pensando nos erros, não. Arrependimento é mudar a forma de pensar. Então, a primeira coisa que eu preciso é mudar a minha forma de pensar e entender que eu tenho que avançar, eu preciso avançar, experimentar mais desse amor. Eu ganho com isso, eu nunca perco quando eu acesso esse amor. E como que eu tenho, às vezes, perdido esse amor? Quando eu escolho caminhos. Quando você vira para a direita, quer dizer que você deixou o caminho da esquerda. Quando você vira para a esquerda, quer dizer que você deixou o caminho da direita. E muitas vezes nós pensamos que nós ainda estamos no caminho do Senhor, estando em outro caminho. Que aquele dia, aquele momento que eu escolhi não estar no caminho do Senhor, eu me afastei. Consequentemente, eu paro de experimentar esse amor de forma abundante. Eu experimento através de misericórdias, mas eu não experimento através de bênçãos do Senhor, do favor do Senhor, do ambiente que eu posso viver com Ele. Eu já me arrependi muitas vezes na minha vida em relação a isso. Muitas vezes eu precisei mudar minha mente e perceber que eu estava me esfriando. E eu não sei se é o seu caso, que eu estava me descolando de Deus, adotando qualquer outra coisa que supria uma necessidade, mas
que eu pensava que era verdadeira, mas a necessidade que eu tinha era, de verdade, era dele, porque ele me traz todos os suprimentos que eu preciso para isso, né? É, arrependei-vos e crede no evangelho. É isso que ele fala. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, experimente, né, o amor de Deus, eu poderia dizer. Então, eu preciso desse arrependimento. Então, eu preciso me afastar da direita ou da esquerda, daquilo que vem me atrapalhando experimentar a isso. E arrepender, como eu disse, é pensar diferente. Você está disposto a pensar diferente? Você está disposto a provocar em você um novo pensamento? Porque isso gasta energia aqui do seu cérebro, isso muda a sua rotina, isso muda práticas, turmas, às vezes até negócios que fazemos, mas com certeza isso começa a trazer paz, isso me abençoa. Por quê? Porque ele cuida de mim quando eu estou no caminho certo. Ele não pode cuidar de mim 100% quando eu estou no caminho errado, porque eu optei por outro caminho. E esse é um tempo de decisão. Ele me abençoa, ele me enche de paz. E Deus, ao tempo todo, desde a fundação do mundo, ele quer me salvar. Esse é o desejo dele. E se você sente que você tem desviado em algum caminho, entenda, a primeira coisa do favor dele, da graça dele, da misericórdia dele é o desejo dele de te salvar desse caminho. De te salvar de ciladas, de mentiras, de enganos, de perdas, que às vezes a gente se arrepende tanto, né? Ele tem um trabalho constante de nos atrair. Eu sei que muitos de vocês estão aqui nessa hora da manhã porque ele tem te atraído. Ah, mas você está me convencendo. Não. Ele tem te dado uma posição no reino dele. Por isso que ele está te atraindo. Para te posicionar. Porque no plano eterno dele tem um propósito para a sua vida no reino dele. E é um propósito maravilhoso. Ele também quer te dar amor. Para pensar. Ele me atrai, ele me posiciona e ele quer me dar amor. Quem pode atrapalhar isso? Só eu. E algo que a gente não quer receber, às vezes, esse amor, porque o amor destrói o pecado. Vou te explicar. Existe um ciclo e que, quando eu experimento esse amor, ele vai destruir os pecados da minha vida. Provérbios 16, 6. Você me ajuda aí, gente? Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Tem uma outra versão que diz: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Pela misericórdia, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus e a verdade, a iniquidade é perdoada. Iniquidade, uma hora a gente vai estudar mais, é além do pecado, tá? É aquela prática adotada como verdade na vida da gente. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Pelo temor, quando eu começo a experimentar o amor dele, o temor dele me toma e eu começo a não andar mais naquele caminho que eu escolhi, que me desviava do caminho do Senhor. Pastor, mas não é o medo que me faz desviar? Não, não é o medo. Não é a lei, não é a condenação, não é o inferno. Não, não é isso. Não é a ameaça que te desvia do mal. É o amor. É experimentar isso de bom que ele está nos dando. Que ele pagou um preço para nos entregar. Então, pela misericórdia, pelo amor, pela bondade, a iniquidade é perdoada em nossas vidas. E aí, a pergunta que fica é: como andar em amor, pastor? As pessoas, mas como que eu vou passar a andar em amor? Eu quero te dizer que eu preciso me perdoar primeiro. A maioria das pessoas que não andam em amor é porque elas não se perdoaram. Lucas 7,47 diz o seguinte: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco amou é pouco. Desculpa. Pouco é perdoado, pouco ama. O amor, eu queria colocar as duas coisas como complementares. Quando eu amo muito, eu perdoo muito. Quando eu perdoo muito, eu amo muito. Então, qual é o objetivo do nosso inimigo? Não perdoarmos. Porque eu não amo. E quando eu não amo, eu não experimento essas bênçãos de Deus, eu não experimento o amor de Deus. Eu não estou falando amar os outros ainda, não, eu estou falando
amar a mim. Porque ele falou assim: ame os outros como você se ama. Ame o seu irmão como você se ama. Eu preciso entender que eu preciso me perdoar, eu preciso me livrar de culpa, eu preciso me livrar da vergonha, abrir mão disso, porque ele já esqueceu todos os meus pecados, e aceitar que eu me amo, que eu me ame, aceitar o meu amor por mim. E quando eu entendo que eu posso me amar, eu deixo ele me amar. E quando eu sou mais perdoado ainda, se você pecou muito, se você foi um cara terrível, tipo Paulo, tipo Davi, você vai ser perdoado tanto quanto. E aí você vai experimentar muito mais amor, se você pecou mais. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. E quem é muito perdoado, muito ama. Eu diria quem muito ama também é muito perdoado. Por isso que vocês sabem que eu me amo, né? Eu quero me amar cada vez mais, eu quero me perdoar cada vez mais. Que o espírito de acusação vive lançando setas na minha mente. Ah, mas um dia você errou, você fez isso, você falou dessa forma. Eu quero outra experiência para minha vida. E se você quer isso também, é hora de falar assim: eu acho que eu preciso perdoar tal coisa na minha vida. Eu fico me acusando. Se você se perdoar, você vai se amar. E se você se amar, guarda isso que eu vou te trazer agora. Você vai ser luz na sua casa. Você vai ser luz para sua família. Porque a sua família vai experimentar o amor também. Porque a partir do momento que você se amar, você vai amar a sua família. As pessoas que você tem tido dificuldade de amar dentro da sua família. E a sua família vai ser mais feliz. E vai ter mais paz. Não a paz que o mundo pode dar. Ela não vai entender. E de repente sua casa vai se encher de paz. Porque você se ama. Porque você se perdoa. Porque você ama a sua família. Ela começa a ser referência agora para as outras famílias. Seu núcleo familiar agora é referência para os seus tios, para os seus primos, para os seus cunhados. Começa a ter um ambiente, uma atmosfera realmente de liberdade, não de um ambiente de acusação e de perseguição. E aí as pessoas são libertas quando você chega no lugar, porque você é liberto. E pessoas libertas constrangem as outras. Constrangem como? Constrangem através do amor. Amar os outros constrange as pessoas. Amar a gente constrange as pessoas. Por isso que quando eu falei assim, eu tenho que me amar mais, quero me amar mais, Isaías riu de mim ali. Ó. Por quê? Porque é uma coisa que parece estranha a gente falar. A gente não aprendeu isso. Mas ele muito me amou. Eu não posso ir contra ele. Eu tenho que entender, deve ter algum motivo para isso. Então, pessoas libertas, pessoas que amam, elas são mais seguras, são mais confiantes, têm mais esperança que as outras, não vivem se acusando. Por quê? Porque a gente quer sempre fazer o bem para quem a gente ama. Então, se você se ama, você quer se fazer o bem, você quer caminhos certos para você, você quer estudar mais, você quer mais conhecimento, você quer amigos melhores. Você quer, se você ama alguém, você vai fazer isso com essas pessoas também, principalmente os próximos a você. Talvez a gente fale no próximo domingo, no Fio, sobre amar o próximo. E aí você não se acusa, e ele também não te acusa, e ninguém pode te acusar, porque você está livre. Sabe o que às vezes a gente esquece? Que quando o homem cai lá no Éden, como Adão, quando Adão caiu, a primeira coisa que Deus fez foi cobrir Adão. Cobrir a vergonha de Adão. Então, ele pega uma pele de animal e cobre Adão. Deus não tem prazer na nossa vergonha em nos punir. Ele nos ama. E quando a gente tem prazer em punir alguém, é porque a gente ainda não está amando. E eu preciso exercitar esse amor. 1 Pedro 1,18 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Não foi coisa perecível, prata, ouro, não foi isso que pagou a nossa dívida. Transmitida por seus antepassados. Mas, verso 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. É o cara que nunca errou, está pagando o preço por aquele que errou. Tem que amar, porque normalmente o que a gente faz é o contrário, não é? Verso 20, conhecido antes da criação do mundo,
revelado nesses últimos tempos a favor de vocês. De mim também, mas eu quero falar de vocês. Foi revelado, foi entregue a favor da gente. Ele entregou o sangue dele. Por quê? Não é porque a gente é bom ou não, porque ele nos ama. E o muito interessante aqui é que ele nos ama e ele se entrega antes da fundação do mundo. Não se entregou depois que Adão caiu. Efésios 1:4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele já planejou, falou assim: eu amo tanto eles antes de criá-los, que eu já vou entregar o pagamento do erro que eles vão cometer. Então, todos os seus pecados, tudo que você fez já foi pago antes da fundação do mundo, já foi entregue. E, claro, concluído na morte e na ressurreição de Jesus. Mas como é que eu amo tanto alguém que eu penso assim, se ele errar, já está aqui o pagamento do erro dele? Um sócio, um amigo, um parente, um filho, um pai. Se errar, eu amo tanto essa pessoa que está aqui o pagamento. Caso ele erre, já está aqui reservado. Verso 5 de Efésios 1 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Antes disso, do problema, eu já falei assim: eu quero que eles sejam meus filhos. Vão errar, mas eu os amo e eu quero perdoá-los. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E por último, verso 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, é ele a palavra da verdade, tá? O evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então pensa, antes da fundação do mundo, ele está pensando: eu vou criar o homem, eu amo tanto essa pessoa, eu amo tanto aqui o Gelson, o Nilton, o Álvaro, o Capel, amo tanto que eles não estão prontos, mas antes deles cometerem os erros, eu já deixo um pagamento, e depois do pagamento eu vou dar o Espírito Santo para eles. Eu vou dar aquele que é sobre todas as coisas. Aquele que é ajudador, aquele que é consolador, aquele que é conselheiro, porque eu não quero que eles estejam sozinhos. Então, vocês vão ficar acompanhados o tempo todo, protegidos o tempo todo. Vocês vão estar debaixo das asas do Senhor, do Onipotente, guardados. Esse é o amor manifesto antes da gente errar, antes da gente pecar. Efésios 1:15 diz: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com os outros santos. O amor, chegou o tempo de ser manifesto. Tanto em caridades, nós teremos muitas pessoas necessitadas desses dias agora, e será um breve tempo, mas nós teremos que cuidar dessas pessoas. Mas principalmente nós vamos ter que cuidar emocionalmente das pessoas. Para isso eu preciso de um amor fluindo de mim, crendo que essas pessoas vão se arrepender, mudar os pensamentos dela. E crer e confiar no Senhor. Por quê? Porque gente feliz, gente que se ama, ama mais pessoas. E Paulo está falando disso aos Efésios. Eu vejo isso no cuidado que você tem com os outros. Gente feliz cuida dos outros. Gente feliz, gente que ama, cuida dos seus. Ah, mas eu amo a minha família. Cuida. Manifesta esse amor. Diga assim: eu quero amar mais a minha família. Quero amar mais meus filhos, minha esposa, meu marido. Eu quero amar mais. Declare isso no mundo espiritual, que isso é manifestação de poder. Por isso, e se você quer realmente amar mais, diga assim: eu quero perdoar mais. Quero perdoar os erros deles. E perdoar eu quero abrir mão, não usar isso mais como acusação ou como vergonha. Porque quando eu uso em algum momento como acusação, como vergonha, eu ainda não perdoei. O grande sinal do perdão de Deus por nós é que ele não nos acusa e ele não nos envergonha. Ele cobre a nossa vergonha. Por isso que eu preciso me perdoar e também perdoar as pessoas. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos, mas eu preciso me perdoar. Não ter culpa e nem vergonha. Ele te amou primeiro. E o que ele fez lá antes da fundação do mundo vale para todos os tempos. Não vale só para ontem, para o pecado de ontem, para o erro de hoje, para a mancada de amanhã.
é irrevogável. Não pode ser tirado, está pago, judicialmente encerrado o caso. Você é uma pessoa livre, pode se amar. Você não tem acusação contra você. Pode se amar, pode amar outras pessoas. Pai, queremos viver fora do pecado, fora da acusação. Queremos te amar mais. Queremos experimentar mais esse amor que traz arrependimento, traz mudança, esse amor que cobre a nossa vergonha, esse amor que é um sacrifício por nós, mesmo nós não merecendo, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Antes mesmo de eu ter errado, o Senhor já tinha dado seu filho. Revele-se ao meu coração, revele ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Revele o seu amor, sua paz, revele-se, Senhor, porque a gente precisa experimentar isso. Revele o que o Senhor pensa de nós, para que nós comecemos a pensar também como o Senhor pensa a nosso respeito. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Em nome de Jesus. Filhinhos, eu venho aqui todas as manhãs e falo com vocês porque vocês foram perdoados. Vocês foram lavados. Eu tenho você como um irmão, livre de pecado. Os pecados de vocês foram esquecidos. Então mude sua forma de pensar a partir de hoje, que essa semana é a semana de abundância. E a única coisa que pode impedir eu alcançar a bênção e a abundância do Senhor é a minha mente. Então perdoe as pessoas. Perdoe a sua mãe. Fale o nome dela se precisar hoje. Perdoe seu pai. Declarar, mas meu pai já morreu. Não tem problema. Você precisa liberar perdão. Você precisa libertar a você, não a ele. De toda a acusação que você tem, e memórias que você tem. E o amor de Deus vai te encher para te ajudar nisso. É o Espírito Santo que é o seu ajudador. Perdoe os seus irmãos. Irmã que errou com você, irmão que errou com você, irmão de sangue, irmão da igreja, líderes da igreja, pastores que te abusaram de você, que erraram com você. Perdoe, fale o nome, eu perdoo essa pessoa, eu liberto essa pessoa hoje, eu libero a minha vida para ser feliz, para ser luz, para experimentar o teu favor, Senhor, para ser uma pessoa melhor. Libere seu marido, sua esposa, ou ex-marido, ex-esposa. Liberta eles. Liberta. Se perdoe. São situações do passado isso. Perdoe quem te roubou. Um sócio, um amigo, uma pessoa que você emprestou dinheiro, que você emprestou seu nome. Perdoe. Uma pessoa que te enganou, uma pessoa que abusou. Ore por essa pessoa. Ah, mas não é fácil, pastor. Não é, mas é muito melhor viver com essa pessoa liberta. Porque às vezes a gente não liberta a pessoa porque a gente não acha justo que ela seja feliz na vida dela. Então a gente não liberta. Mas quem fica infeliz sou eu. Então seja feliz. Quem está sendo preso é você. Então pare de se acusar. Se Deus nos perdoou através de seu Filho Jesus antes da fundação do mundo, perdoar deve ser alguma coisa importante. Para pensar. Antes da fundação do mundo, Deus já entregou seu filho para nos perdoar. Então, perdoar tem que ser importante. E Deus é sábio. E ele está falando assim: eu não quero ser preso nisso. Então, eu já estou perdoando essa galera toda que está errada. Antes deles cometerem erro. Eu preciso captar essa sabedoria de Deus. E falar assim: Deus, se você fez isso, deve ser muito bom. E eu quero perdoar também. Para experimentar isso que o Senhor experimenta de imediato. Eu preciso. Algo que Deus definiu milhões de anos antes até de eu errar. Deus já decidiu, eu preciso perdoar. Deve ser muito bom. Deus não queria que perdão fosse algo tardio. Tipo, eu vou ficar acusando essa pessoa 2 anos, depois eu perdoo. Não, perdoa logo. Se livra disso. Se livre. Perdoe primeiro. Isso tem algo a ver com ser sábio. E eu preciso mudar minha mente e perdoar. Para ser livre. Para provar o amor. Só love de Jesus. Viver sem peso, sem acusação. Como ele vive comigo, sem peso, sem me acusar de nada, não fica ele me cobre. Por quê? Porque o amor dele é tanto que ele me constrange. O amor dele me constrange.
Está em 2 Coríntios 5, 14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Não é deixar com vergonha, não, tá, gente? Porque aí a gente vai estar falando a coisa errada. Na verdade, o constrangedor era uma ferramenta que o cara que cuidava de gado usava, que era um arpão, assim, com uma ponta de lado, tipo um ferrão, assim. Então, quando os animais iam saindo da linha, ele vai constrangendo o animal, trazendo ele de novo para o caminho, onde ele experimenta amor, onde ele experimenta paz, onde ele experimenta ser luz, onde ele experimenta perdoar, ser livre. Tem o microfone vazando. Ser livre. Verso 17, 2 Coríntios 5 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Você não é uma criação renovada, você é nova criação. E as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas. Ele não quis remendar, ele fez novo. Esse é o mistério da reconciliação, pelo perdão. Então, eu oro agora que o nosso coração se constrange agora pelo amor dele. Experimentemos e perdoar pessoas, para alcançarmos a abundância dele, tudo que ele tem dado para nós. Eu abençoo sua vida agora e que ele te convença de todo o pecado, da justiça e do juízo, e que te convença que ele é bom o tempo todo e que ele quer te constranger para te abençoar mais ainda. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém, irmãos? Quero orar aqui, tem 2 motivos de oração.